E para entender um pouco do que é a revolução do amor, eu quero passear com você num texto bíblico, para a gente entender o que acontece com a pessoa que passa por essa revolução e o que acontece ao redor da pessoa que passa por essa revolução. Atos, capítulo 27, do versículo 1 ao 6, a gente vai conhecer uma história que aconteceu com Paulo. E Paulo certamente passou por uma grande revolução do amor. O texto diz o seguinte: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, da Tessalônica. E chegamos no dia seguinte de Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os seus amigos para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nesse navio. Só até aí, porque a partir daí eu vou contar para vocês. Paulo estava numa condição de prisioneiro. Ele tinha sido preso. E ele não era considerado nada. Ele não era considerado ninguém. Não tinha honra, não tinha destaque, era um prisioneiro. Era alguém que ninguém tinha motivo para considerar nenhuma palavra que saísse da sua boca. Essa era a condição de Paulo. No verso 10, você acabou de ver que ele partiu num barco, num navio para Alexandria, e era um navio meio esquisito. E no verso 10, se você acompanhar o texto, Paulo até tenta se colocar e falar para o pessoal: gente, não vai dar certo essa viagem, esse navio está esquisito, os ventos são contrários, a gente vai passar aperto aqui, a gente vai estar em perigo, gente, as vidas desse navio vão ficar em perigo. Paulo tenta alertar, mas alguém deu crédito à palavra de Paulo? Ninguém deu crédito à palavra dele. Mas o interessante na história é o coração de Paulo e a constante e incansável preocupação que ele tinha com as vidas, mesmo estando naquela condição, mesmo estando menosprezado, mesmo ninguém dando crédito para ele, olhando ele como se ele fosse abaixo de nada, estando numa posição de prisioneiro. Ele não parou em nenhum momento de testemunhar do Senhor para aquelas pessoas que estavam naquele navio. Com todas as suas forças, ele decidiu fazer a diferença e promover uma revolução do amor naquele lugar, mesmo na condição em que ele estava. Ele não ficou esperando o dia que ele ia ter uma posição. Não, o dia que me derem um cargo, aí eu vou ser uma bênção, aí eu vou falar de Jesus, aí eu vou fazer diferença. Não. Ele não ficou esperando posição, não. Ele não ficou esperando ninguém dar crédito da minha palavra. O dia que acreditarem no que eu falo, aí sim eu vou fazer a diferença, aí sim eu vou impactar vidas. Não, ele não esperou ter crédito, não. Ele não ficou reclamando da posição em que ele se encontrava ou da maneira como ele era desprezado pelas pessoas. Olha aí, ninguém acredita no que eu falo, ninguém me dá uma chance no ministério, Paulo não fez isso. Porque a missão de Paulo era muito maior do que ele mesmo. Muito maior do que ele mesmo ser desprezado, do que faziam com ele. A missão dele era maior. Porque ele entendeu que Deus queria amar as pessoas através da vida dele. Não importava quem ele era, não importava como ele era visto pelas pessoas, não importava nem onde ele estava. Não importava o que as pessoas pensavam a respeito dele, ele tinha um compromisso em amar as pessoas. A situação do navio continuou precária, ninguém deu bola do que ele falou, e cada vez mais perigosa. Mas sabe o que aconteceu? Paulo recebeu uma visita especial do anjo do Senhor. O anjo do Senhor se revelou a ele, dizendo que salvaria todos daquela tempestade. E dos versos 21 ao 23, Paulo começa a testemunhar para todo mundo: olha, o anjo do meu Deus
veio até mim, fiquem tranquilos, nós vamos passar por essa tempestade. E a tempestade estava dura, viu? O barco estava naufragando. E ele foi falando, nós vamos ser salvos, nenhum mal virá contra nós. Ele não parava de testemunhar, mesmo sabendo que ninguém dava bola para o que ele falava. A partir daí os dias foram passando e a situação do navio foi piorando. Ué, peraí, o anjo veio dizer que nada vai acontecer, a situação piora? Tá vendo? Não é só com você que acontece não. Quando você ora, Deus confirma que a situação vai mudar, a situação não muda de uma hora para outra não, viu? Tem o tempo de Deus para a situação mudar. Entre o tempo em que Ele fala e o tempo que acontece o que Ele fala, existe um processo de fé que você precisa viver. Olha o que aconteceu. Paulo reagiu, ele disse assim, exortava a todos que comessem alguma coisa. Ele disse assim, já é o 14º dia que vocês estão esperando, estão sem comer, não comeu nada. Eu exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo vai cair da cabeça de vocês. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu e começou a comer. E tendo todos bom ânimo, também começaram a comer. Paulo não estava preocupado em ser amado. Paulo estava preocupado em amar. E ele insistiu. Gente, vocês precisam comer. Gente, eu imagino Paulo falando. Sabe quando você fala é ignorado? Eu imagino Paulo falando, as pessoas assim, esse cara é maluco. Lá vem esse cara maluco, ele falando, gente, vocês têm que comer. Vamos lá, Senhor, obrigado por esse pão. Mesmo ninguém acreditando. E sabe o que as pessoas fizeram? Comeram e tiveram bom ânimo. Era mais importante para Paulo amar do que ser aceito e amado pelas pessoas, porque Paulo se importava. Ronaldo Lidório tem uma frase que diz assim: um líder é medido por suas reações. Se suas ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. Porque para agir só basta planejar. Agora a gente reage com aquilo que a gente realmente é aqui dentro. Paulo se importava de verdade. E fato é que eles conseguiram chegar numa ilha. E os nativos da ilha receberam ele muito bem. Recebeu todo mundo muito bem. Era 270 pessoas, receberam todo mundo bem. Só que ficou muito frio, muito frio. Sabe aquela pessoa que tudo acontece na vida? É Paulo. Muito frio, muito frio, muito frio. E o que Paulo faz de novo? Se preocupa com as pessoas. Ele pensa, está muito frio, eu vou buscar graveto para fazer uma fogueira, porque as pessoas estão com muito frio. Ele não vivia para ele, ele vivia para o outro. E sabe o que acontece? Quando você sai para buscar gravetos, quando você sai para cuidar de pessoas, quando você sai para amar pessoas, há riscos nisso. Não se engane achando que resolver cuidar de pessoas, amar pessoas é mil maravilhas, não. Ele saiu para cuidar de pessoas, ele saiu para buscar gravetos. E no meio dos gravetos tinha uma cobra venenosa que picou Paulo. E Paulo foi ferido. Eu quero dizer para você que cuidar das pessoas, se preocupar com vidas, se importar com elas, traz feridas para você, sim. Traz feridas. E assim que viram que Paulo tinha sido picado pela cobra, o povo começou a falar que ele era um criminoso. Sabe o que o povo começou a falar? Falou assim, ele escapou do naufrágio, mas ele não escapou da ira divina. Vai pagar pelo que ele fez. Olha o povo, gente. Todos esperavam que Paulo inchasse e morresse por causa da picada. Mas isso não aconteceu. Nenhum mal veio sobre Paulo. E esse mesmo povo que chamou Paulo de criminoso, agora estava dizendo que Paulo era um Deus. Cuidado. Sempre vai ter um povo que vai falar de você. Cuidado para as críticas não te paralisarem. Mas muito mais cuidado para os elogios não tirarem o seu coração do lugar certo. A mesma multidão que gritava, bendito é o que vem em nome do Senhor, e lançava suas túnicas no chão para Jesus passar,
foi a mesma multidão que gritou: crucificam. Não seja levado pela multidão. Não seja levado pela multidão. Você tem um mestre, segue a esse mestre. Sabe o que aconteceu naquela ilha? O principal homem daquela ilha convidou aquele povo todo para ficar com eles, se hospedarem lá. E o pai daquele homem estava doente, acamado. Adivinha o que Paulo fez? Entrou, impôs as mãos e curou aquele homem. Vários doentes, por causa disso, começaram a parar na porta daquele homem para receber cura. E Paulo curou a ilha toda. E a ilha ainda deu todos os suprimentos que eles precisavam para a viagem de volta. Eu quero dizer para você que quando a revolução do amor acontece, o acaso não existe mais na sua vida. Nada acontece por acaso. Nenhum naufrágio, nenhuma cobra, nada acontece. O local do sofrimento vira local de cura. O aperto vira local de transformação. Aquela ilha virou oportunidade. Aquele naufrágio virou salvação. Porque Paulo era um homem que passou pela revolução do amor. E quem segue a agenda de Deus encontra propósito em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Deus disse a Paulo, Deus fez uma promessa. Deus disse que ele pregaria e estaria diante de reis. E Paulo de fato deu testemunho ao rei de Agripa, a Félix, a César. Mas sabe como que essa promessa se cumpriu? Paulo indo para a prisão. Certamente Paulo jamais teria escolhido esse caminho para que essa promessa de que ele estaria diante de reis se cumprisse. Às vezes a gente escuta uma promessa e acha que vai ser do jeitinho que a gente imagina, né? Nossa, eu vou estar diante de reis. Uau, não tenho nem roupa para estar diante de reis. Mas foi pelo caminho da prisão que Paulo testemunhou as maiores autoridades daquele tempo. Só que foi na prisão também que ele teve tempo de escrever as cartas que hoje são quase metade do Novo Testamento. Deus tem grandes propósitos, mas a promessa de Deus se cumpre do jeito de Deus e não do seu. O problema que eu vejo é que nós não estamos totalmente disponíveis para Deus. Disponíveis, sem impedimentos. A agenda não é a minha, é de Deus. O como não é meu, é de Deus. O que tiver que acontecer pertence à glória de Deus. Eu faço parte da revolução do amor e o eu não existe mais, só existe Ele. Nós não estamos totalmente disponíveis. Eu fico chocada quando eu olho o livro de Atos, capítulo 5, por exemplo. Os apóstolos, eles se retiravam dos sinédrios contentes, porque haviam sido dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles levaram uma surra e saíram pulando de alegria. Olha, levamos uma surra, estou muito feliz, graças a Deus, eu fui digno de levar uma surra por causa do nome de Jesus. Nós faríamos isso? Quer fazer parte da revolução do amor? Esteja pronto para ser preso, se for preciso, para que o evangelho cresça. Passamos por momentos difíceis, igreja, e vamos enfrentar momentos piores, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e precisamos entender o que é essa revolução do amor. A fé salvadora de Cristo Jesus é a fé que nos ensina a perder, a sacrificar, a se entregar, a dar o nosso tempo, a dar a nossa vida, para que outra pessoa seja abençoada, a viver para que outros se alimentem daquilo que está em nós. Equivocadamente a gente pensa, por exemplo, que as coisas como fruto do Espírito são coisas que são feitas para nós. Eu quero tanto fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, eu preciso, eu quero fruto, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero isso para mim. Só que eu tenho uma notícia para você: o fruto do Espírito não é para você.
Quando Paulo disse sobre o fruto do Espírito, ele estava dizendo que você é uma árvore. E a obra que o Espírito Santo faz na sua vida faz que você produza um fruto. Essa árvore produz um fruto. E você já viu a árvore se alimentar do seu próprio fruto? Quando Deus faz uma obra na sua vida, você produz um fruto. E esse fruto precisa ser perdido. Esse fruto precisa ser entregue. Esse fruto é para que outros se alimentem. É para quem está ao seu redor. Esse fruto não é para você. Você vai se alimentar do fruto do outro, que também vai perder esse fruto. Porque no reino de Deus, o que perde é o que ganha. Timothy Keller diz o seguinte: alegrar-se com as coisas que não giram em torno de mim. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que eu sou. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. O seu Chad disse o seguinte: os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Eu quero ser santa. Me importa mais ser santa do que ser uma heroína. Porque me importa mais o que o céu pensa de mim do que o que essa terra tem para me oferecer. E essa revolução está chegando hoje na tua casa, para que você seja essa revolucionária. E onde você pisar o seu pé, o seu condomínio não vai poder ser mais o mesmo, porque você mora lá. A escola do seu filho não vai poder ser a mesma, porque seu filho estuda lá. Você não vai deixar. Onde você pisar a planta dos seus pés, ali é reino de Deus. Ali está chegando uma revolucionária, que vai levar a revolução do amor. Na revolução do amor, importa que sejamos sal e luz. Sal e luz são coisas comuns, absolutamente comuns, porque Deus não chamou você para ser extraordinário. Você não precisa ser extraordinário, porque o extraordinário vem dele, através de você que é comum. Você já parou para pensar que o que menos importa na pessoa que usa o sal na comida é provar, é o sabor do sal? Você bota o salzinho na pipoca, você fala, que sal maravilhoso, hein? Nossa, como é que é o nome desse sal? Não, o que menos importa é o sal. Quando você come uma comida, você fala, nossa, essa pipoca está deliciosa. Essa pipoca, a importância do sal está no contato com a comida, está em fazer com que aquele alimento seja saboroso. É esse contato que torna a comida, a sociedade, a vida das pessoas saborosas. Jesus está dizendo assim, vocês são sal, vocês são adereços. Vocês são adereços, vocês não vão ser vistos, mas vocês vão trazer um sabor, uma diferença. Vocês vão trazer algo que ninguém pode trazer, porque só aqueles que carregam a minha presença podem levar às pessoas esse sabor. Tanto na experiência do sal como na experiência da luz, a gente vê um doar, uma entrega. Eles colocam a gente numa relação em que a gente precisa ser gasto. O sabor não está no sal. Quem tem que ser saboroso é o alimento. Só que existe uma outra função para o sal. O sal, ele tem que impedir o máximo possível a deteriorização da sociedade de hoje. Quando nós, sal, entramos numa sociedade, a podridão tem que parar. Tem que parar. Nós impedimos que a podridão se alastre. Essa é a função do sal. Nós temos compromisso com a justiça de Deus. Mas para isso, o sal tem que tocar no alimento. E nós precisamos tocar na vida das pessoas, para impedir que a podridão se espalhe. Mas existe também o ministério do holofote, que é a luz. Para que serve o holofote? Para iluminar algo importante. Holofotes não foram feitos para si mesmos.
Holofotes foram feitos para trazer luz àquilo que de fato precisa ser visto. Jesus de Nazaré. A sua vida foi feita para que você ilumine e faça Jesus ser visto em todas as esferas que você se relaciona. Eu estava vindo para cá e eu estava me lembrando, estava orando sobre essa revolução do amor que o Senhor estava me falando. E eu estava me lembrando que no bairro em que eu morava, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, toda sexta-feira, terminava o culto e eu ia para a rodoviária. E ali, eu me assentava no meio dos moradores de rua que ficavam ali, passavam a noite ali. E eu não levava comida para entregar a eles, porque por incrível que pareça, eles têm comida. Eu não levava agasalho, porque por incrível que pareça, eles recebem bastante agasalho. Mas eu levava aquilo que ninguém estava disposto a levar, os meus ouvidos, para que eles pudessem contar suas histórias. Porque eles sempre me diziam assim: quem passa por mim atravessa a rua. Eu nunca fui olhado nos olhos. Eu nunca me senti gente. E eu sentava toda sexta-feira. Eu não saía para curtir com as minhas amigas, não saía para nada. Eu sentava no meio dos moradores de rua. Minha mãe ficava para morrer. Eu sentava no meio dos moradores de rua para ouvir tudo que eles tinham para me contar sobre a vida deles, sobre o que eles tinham passado. E terminado de ouvir, eu ia embora. Sabe o que aconteceu? Isso era toda sexta. Aos domingos, a igreja que eu frequentava começou a lotar de morador de rua. Porque eles falaram: ela nos ouviu, agora nós vamos ouvir aquilo que moveu ela a parar e gastar tempo para nos ouvir. Porque ninguém quer nos amar. E algo moveu essa menina para perder uma sexta-feira à noite dela, toda semana, para sentar com a gente e emprestar os seus ouvidos. Então agora a gente quer ouvir. Isso é a revolução do amor. Sabe o que eu mais ouvi na minha vida? Eu senti muito do Espírito. Eu ia encerrar de outra forma, mas eu senti muito do Espírito. Que você que está aí na sua casa também já ouviu muito isso que eu ouvi. O que eu mais ouvi na minha vida foi a frase: você nunca vai ser. E eu ouvi em vários aspectos. No ministério, em todas as áreas da minha vida, eu sempre ouvi você nunca vai ser. Você nunca vai ser porque você é solteira. Você nunca vai ser porque você é mulher. Você nunca vai ser porque você é muito novinha. Sempre tinha um motivo para as pessoas falarem para mim: você nunca vai ser. Mas sabe o que era mais estranho? É que eu ouvia essas coisas e eu ia orar. Mas no meu quarto, quando eu ia orar, o que eu ouvia era: eu te farei. Eu te farei. Eu te farei. Eu ficava: ué, eu nunca vou ser? Ou ele vai me fazer ser? E eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu ouvia todas as vozes e ficava presa ao você nunca vai ser. Ou eu fazia todas essas vozes se calarem e ouvia uma única voz que me dizia: eu te farei. Eu escolhi uma única voz, a voz do Todo-Poderoso, que a despeito de tudo que me falaram a meu respeito, disse: eu te farei. E eu quero dizer para você que tem ouvido, e às vezes essa voz é sua mesmo: você nunca vai ser uma revolucionária. Você nunca vai ser uma referência no seu bairro. Você nunca vai ser uma líder que vai impactar pessoas. Você nunca vai ser uma grande intercessora. Você nunca vai ser uma pessoa que vai deixar um legado.
Se você tem ouvido essas vozes, hoje o Senhor está te dizendo uma coisa só: eu te farei. Eu te farei. A escolha é sua. Qual a voz que você quer ouvir? Eu queria pedir, por favor, para o louvor vir até aqui. Eu queria dizer para você que hoje o Senhor quer quebrar isso na sua história. E Ele quer fazer você passar pela revolução do amor, para que essa revolução impacte todas as pessoas com quem você convive.